Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje estamos aí para o nosso último dia, encerrando mais uma semana. Então, hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Então, hoje estamos aí na último dia da semana, né? Completando aí mais uma semana de estudo. Então, vamos lá? Hoje nós teremos matemática e arte, certo? Vamos dar início então com matemática. Abram a apostila de matemática, página 53. Então vamos lá? A professora vai compartilhar aqui com vocês. Página 53. Ontem, na nossa aula de matemática, nós falamos sobre o Tangram, lembram? E eu falei que a gente iria trabalhar sobre linhas, né? A gente viu lá as linhas paralelas e perpendiculares. Nós vimos que as paralelas são aquelas linhas que estão na mesma localização. Se ela está inclinada, a outra também está. Então, está no mesmo sentido. Então, se você seguir ela reta, elas nunca vão se cruzar, nunca vão se encontrar. Essas são as linhas paralelas. E as perpendiculares é ao contrário, chega num determinado ponto que elas se cruzam, certo? Então, hoje nós iremos ver outros tipos de linhas. Então, hoje nós iremos trabalhar com linhas. Então, vamos lá. Página 53. Você vai precisar de régua e esquadro para traçar o caminho indicado seguindo os códigos apresentados. Cada flecha é composta de uma linha e uma seta na ponta. Então, vamos lá. A linha indica a direção. Então, eu tenho lá a linha horizontal, que a professora sempre fala, que é deitada, é como se fosse a linha do caderno, e a vertical, que é a coluna, né? É em pé. Então, horizontal, linha na horizontal e linha na vertical, certo? A seta indica o sentido. Então, se simplesmente eu fazer a linha, é uma linha. Você não sabe para onde que ela está indo. Você não sabe se ela está indo para a esquerda ou para a direita. A mesma coisa da vertical. Você não tem noção. É uma linha, mas você não está sabendo se ela está subindo ou ela só está descendo. É simplesmente uma linha. Está indicando uma direção. Já quando eu coloco a seta, né, na ponta, em uma das pontas da linha, a seta vai indicar o sentido para onde está indo essa linha. Então, por exemplo, se eu colocar a seta virada para a direita, então ela está indo para a direita. Se eu colocar para a esquerda, para a esquerda. Se eu colocar para cima, então a minha seta está subindo. E se eu colocar para baixo, ela está descendo. Então, gravem bem isso. O número indica o comprimento da linha em centímetros, tá? Então, os números que nós vamos ver aqui indica o comprimento da linha em centímetros. Daí eu tenho um exemplo, então eu tenho lá 6 centímetros de comprimento para onde? Para a direita. Lembra sempre, agora vamos lembrar aí a nossa localização, direita e esquerda, tá? Então, direita e esquerda. Lado direito, lado esquerdo. E para cima e para baixo. Então, vamos lá. O primeiro exemplo, então, a minha seta está para o lado direito. Então, é 6 centímetros de comprimento para a direita. O 3 está com a seta para cima. Então, vocês vão escrever 3 centímetros de comprimento para cima. O próximo, eu tenho 6 e está a minha seta para a esquerda. Então, eu vou escrever 6 centímetros de comprimento para a esquerda. E esse 3 está para baixo. Então, eu vou escrever 3 centímetros de comprimento para baixo. Bem fácil, né, pessoal? É só estar atento aí. Os lados, direito, esquerdo, para cima e para baixo. Usando os passos indicados no item A, trace com a régua. Aqui, pessoal, só a régua já é suficiente, tá? A gente não vai usar esquadro. Então, trace com uma régua uma linha começando no final da linha anterior. Então, vamos lá.
O caminho começou no ponto verde. Então, esse ponto foi o início. Começou daqui essa linha. E a primeira linha tinha 6 centímetros para a direita. Então, já está feito. 6 centímetros para a direita. Daí eu fiz o meu pontinho aqui. É o meu segundo pontinho. Posicione sua régua nessa linha. Então, vocês vão aqui, nessa linha, para começar. E marque o comprimento indicado. Marque o final de cada linha com um ponto. Então, vocês vão marcar com um ponto, tá? Cada final de linha. Se você chegou novamente ao ponto verde, fez tudo direitinho. Se não chegou, refaça o percurso com atenção para verificar o que não ficou muito bom. Então, olhando aqui, a gente já pode imaginar uma imagem, certo? O caminho começou aqui no ponto verde, daí eu já fui para a direita 6 centímetros, e agora vocês vão traçar, né, com esse comprimento aí. Posicione sua régua nessa linha para começar e marque o comprimento indicado. Então, vamos lá. Dá para perceber que aqui a gente pode formar o quê? A gente pode formar um retângulo. E para mim formar um retângulo, eu já sei que o retângulo tem duas partes iguais, que são paralelas, né? Essa parte aqui, ela é paralela a essa, lembra? Se eu seguir em linha reta, essas duas linhas nunca vão se cruzar, nunca vão se encontrar. E já dos lados, a largura, né? Elas são perpendiculares a essas linhas aqui, porque se eu seguir ela em reta, ela vai cruzar com a de cima, vai cruzar com a de baixo, certo? Mas eu já sei que no retângulo, nós vamos formar aqui então um retângulo. Só que eu já sei que no retângulo não é a mesma medida, todos os lados. Então, se aqui tem 6, a gente vai colocar aqui, ó, a gente pode colocar 3, metade, para ser a largura. Então, vocês vão pegar a régua e vocês vão medir 3 centímetros para cima. Então, vocês vão pegar aqui o pontinho e vai com a régua, 3 centímetros para cima. Aonde deu 3 centímetros, você põe mais uma bolinha, que vai ser o nosso ponto, certo? Vai marcar com esse pontinho, que é essa bolinha aqui, pintadinha. Aí você vai colocar a bolinha. Depois dessa bolinha, a partir dela, vocês vão fazer 6 centímetros para a esquerda. Aí vai fazer 6 centímetros para a esquerda. Deu 6 centímetros, faz outra bolinha, outro ponto. E a partir desse ponto que fizer aqui, vocês vão fazer mais 3 centímetros para baixo. Então, 3 centímetros para baixo. Então, é utilizando essas medidas aqui, tá, pessoal? Não é porque a professora está inventando, não, tá? Aqui, ó, usando os passos indicados no item A. O item A, o que fez, ó? 6 centímetros para a direita, foi o ponto inicial. 6 centímetros para a direita. Depois, ó, 3 centímetros para cima. Aí, 3 centímetros para cima, marca o pontinho. Depois, 6 centímetros para a esquerda. 6 centímetros para a esquerda. Marca o pontinho. E depois, 3 centímetros para baixo. E aí você vai encontrar aqui e marca aqui também. Aí vai ficar os 4 pontos aí marcados, certo? Então, é seguindo essas medidas aqui, tá? Essas indicações. Aí a gente vai chegar, então, num retângulo. Qual polígono você formou nesse percurso? Então, podem escrever aí, um retângulo. Nós formamos um retângulo, certo? Quanto medem os lados desse polígono? Então, vocês vão colocar que os lados medem 3 centímetros e 6 centímetros, porque o retângulo não tem todos os lados iguais, certo? Então, os lados medem 3 centímetros e 6 centímetros. Letra D. Quantas direções diferentes foram usadas para traçar as linhas desse polígono? Então, foram usadas quantas direções diferentes? Foram usadas 2 direções. Eu não estou falando de sentido, tá?
Então, olha lá, direções, ó, lembra? A linha indica a direção, a seta indica o sentido. Então, eu estou falando de direção. Quantas direções nós usamos? Apenas duas direções, que foi horizontal e vertical, certo? Que foi a largura dos lados. Então, duas direções, horizontal e vertical. Podem escrever aí. Letra E. Quantos sentidos diferentes foram indicados para formar esse polígono? Agora sim, a gente vai falar de acordo com a seta. São sentidos. Então, foram utilizados 4 sentidos diferentes. Quais são eles? Foi para a direita, para cima, para a esquerda e para baixo. Então, foram 4 sentidos diferentes. E aí, vocês têm que registrar quais foram os 4. Os 4 sentidos. Então, coloca aí. Para a direita, vamos colocar na ordem que a gente fez, tá? Na ordem que nós montamos aí. Então, para a direita, para cima, para a esquerda e para baixo. Então, foram 4 sentidos diferentes. De que tipo são os ângulos entre os lados desse polígono? São ângulos retos. O que são ângulos retos? Nós já falamos também em uma das nossas aulas. Ângulos retos é quando aqui no canto, ó, aqui subiu a linha. Ele está em pé, totalmente em pé. Aí esse cantinho aqui, vocês vão ver em figuras um quadrinho, um quadradinho e um pontinho pintado dentro, significa ângulo reto. Significa que esse ângulo, esse cantinho, ele mede 90 graus, certo? Então, de que tipo são os ângulos? São ângulos retos, pode escrever aí, são ângulos retos. Realce com a mesma cor 2 lados paralelos no polígono que você traçou. Então, 2 lados. Este percurso começou no ponto verde. Olha lá, ponto verde. Então, eu comecei aqui. Aqui não é o meu término. Eu comecei aqui, vim. Quais lados são paralelos? Lembra lados paralelos? São linhas que nunca se cruzam, tá? Por exemplo, se eu continuar essa linha aqui, tá vendo? Ela cruza com essa daqui, certo? E qual que eu nunca vai se cruzar? Então, vai ser essa. Se eu seguir em linha reta, ela vai ficar reto. E se eu for dessa daqui, ela vai seguir reto. Tanto para cima como para baixo. E elas nunca vão se cruzar, certo? Então, vocês vão fazer com a mesma cor, tá? Então, por exemplo, pega um lápis azul e passa aqui, ó, azul, todos aqui, ó, nessas linhas, azul e azul. Aí vocês podem passar, tá? Com a mesma cor. 2 lados paralelos. Na verdade, então, pode ser só aqui e aqui, ou se quiser, pode registrar todos os 2 lados, porque toda a imagem aqui dos 2 lados são paralelos, certo? Letra A. Use o código de flechas para escrever os passos da construção do caminho. Essa figura tem partes iguais que se repetem uma após a outra. Não é necessário escrever todas as vezes, basta indicar quantas vezes os passos foram repetidos. Então, vamos começar. Se vocês medirem aí a minha, ela vai ter 2 centímetros, tá? Daqui, aqui, 2 centímetros. Então, a gente vai começar aqui, ó. Na primeira linha, vocês vão colocar a flechinha indicando para a esquerda, porque está começando do ponto verde. Então, vocês vão indicar a flechinha para cá. Então, coloquem a flechinha para cá, virada para a esquerda. Em cima da flechinha, coloca 2. E aí, na frente, vocês vão escrever 2 centímetros de comprimento para a esquerda. Ok? Depois, o segundo. Desceu 3. Aqui são 3 centímetros, tá? Esse maior é 3. Então, na segunda linha, vocês vão desenhar uma flechinha para baixo, que a gente desceu para baixo, e coloca o número 3 do ladinho, indicando 3 para baixo. E aí, vocês vão escrever 3 centímetros de comprimento para baixo. Depois, vai desenhar a setinha de novo para a esquerda e com o 2 em cima. E vai escrever na frente 2
centímetros de comprimento para a esquerda. E depois, na outra linha, vocês vão desenhar a flechinha para cima e o 3 aqui do ladinho da flechinha, tá? E aí vocês vão escrever 3 centímetros de comprimento para cima. E aí os próximos não precisa, tá? Porque vai começar a repetir de novo, 2 para esquerda, 3 para baixo, 2 para esquerda, 3 para cima, aí vai começar tudo de novo, vai repetir o mesmo processo, então não tem necessidade de marcar. Por isso que está falando aqui, ó, basta indicar quantas vezes os passos foram repetidos, ok? Aí vocês vão registrar aqui, ó, quantas vezes ele foi repetido. Então, até aqui completou um passo. Então, começou de novo. Aqui completou outro passo. E aqui completou outro passo. Então, quantas vezes ele foi feito? 3 vezes. Então, vocês vão colocar aqui que esse percurso foi realizado 3 vezes. Ok? E aqui vocês vão realçar com a mesma cor 2 linhas perpendiculares, tá? Perpendiculares. As linhas perpendiculares, eu disse que ela se encontra se eu traçar ela. Então, qual que vai ser perpendicular? Essa linha, né? Ela é perpendicular a essa. Então, essas linhas aqui, na vertical e na horizontal. Aí vocês podem traçar com uma cor diferente, certo? São perpendiculares. Pinte quadradinhos da malha quadriculada para formar uma faixa. A direção e o sentido estão indicados por escrito. O número indica a quantidade de quadradinhos que se deve pintar. As cores você que escolhe. O início é no quadradinho do canto inferior à esquerda. Então, aqui, ó. O início começa aqui, onde está essa bolinha, tá? Pintadinho esse ponto verde. Então, aqui que vai começar. Então, olha lá. Horizontal para a direita, 4. Então, se é horizontal, é deitado, no sentido, né? A minha linha deitada. 4. Então, eu vou pintar 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Aí eu paro. Pinto 4. Depois, vertical para cima. Então, vertical é em pé, para cima. Por quê? Porque a vertical pode ser para cima e pode ser para baixo, mas aí tá falando para cima. Aí vocês vão pintar 6. Aqui vocês já pintaram, certo? Porque pintou 4. Esse daqui não vale, tá? Não conta ele também para fazer parte do 6. Então, você começa para cima. A partir do próximo, começa a contar 6 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês vão pintar até aqui. Parou? Vai para o próximo passo. A minha setinha vai ficar parada, ó. Terceiro passo, horizontal para a direita. Então, vai ser para a direita. Deitado para a direita. 4. Então, eu parei aqui, eu vou para a direita. Então, a partir daqui, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4. Parei minha setinha de novo. A professora está parando a setinha, mas vocês vão estar pintando, tá? Com a cor que vocês escolheram aí. Parei ali, então eu vou para vertical para baixo. Então, é vertical, em pé, para baixo. Se eu parei aqui, eu vou descer. E quantos para baixo? 6. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou parar aqui. 6. E depois, repita a sequência de 1 a 4 duas vezes. Aí vocês vão repetir a mesma sequência. Dali do ladinho da legenda, da 1 a 4. Vocês vão repetir a 1, a 2, a 3 e a 4. Terminou? Volta de novo, porque é para repetir mais duas vezes. De novo, 1, 2, 3, 4. Repete duas vezes essa sequência novamente, ok? Então, estejam bem atentos aí, hein, pessoal? Quantas vezes você mudou de direção até completar a faixa? Então, a direção mudou 11 vezes. Nós estamos falando de direção. O que é direção?
horizontal, vertical, horizontal, vertical. Então, depois de toda a imagem feita, depois que vocês repetiram lá 2 vezes a sequência, vocês vão ver quantas vezes. Horizontal, vertical, quantas vezes vocês fizeram isso. Então, foram 11 vezes. Ok? E próxima página vai ficar aí a critério de vocês. É uma resposta pessoal de cada um. Invente uma faixa para pintar na malha quadriculada e escreva. Aqui não precisa ser no caderno. Vocês podem escrever a sequência aqui, ó, nesse espaço do lado, tá? Podem escrever aqui. Vocês podem desenhar, não precisam escrever, né? Como tem pouco espaço, vocês podem só fazer indicar a seta com um número em cima. Tipo, indicando, vamos supor que você vai começar aqui, igual no outro, né, da página anterior. Então, eu vou colocar minha setinha virada para direita e um número em cima de quantas casinhas, quantos quadradinhos você vai andar. Sempre a setinha, indicando se está para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, e o número do ladinho da seta para indicar quantos quadradinhos que você está andando. E aí vocês vão formar. Então, vocês vão criar uma sequência, só que essa sequência tem que ter pelo menos 5 passos. Então, tem que ter 5 passos diferentes de mudanças. Depois, não tem problema se repetir, tá? Se eu vou repetir de novo 1, 2 vezes, não tem problema, mas tem que ter 5 passos diferentes na sua sequência, certo? E aí vocês registrem aqui do ladinho a setinha, não precisa ir para o caderno. E vocês aí podem, então, pintar na malha quadriculada. 5. Existem outras direções, além da horizontal e da vertical. São as direções indicadas por linhas inclinadas, como estas. Então, nós temos as linhas inclinadas. Para cada direção, podemos ter 2 sentidos. Por exemplo, para essa direção, e temos esses 2 sentidos. Então, se eu fizer a minha linha inclinada aqui, a minha direção pode ser para cima ou pode ser para baixo. Então, lembra, direção é quando eu coloco a linha. Estou direcionando uma linha, mas não sabe para onde. E quando eu coloco a minha seta, eu estou dando sentido para onde ela está indo, tá? Lembra sempre disso. Como podemos indicar esses sentidos? Para baixo e para cima ou para a esquerda e para a direita? E agora? O que vocês acham? Porque, ó, ela não está em pé, né? E nem totalmente deitada. Então, se eu coloco... Qual é a forma correta? Para baixo e para cima ou para a esquerda e para a direita? Porque, querendo ou não, ela está inclinada, mas ela está meio inclinada, né? Uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito. Então, qual é o certo falar? Então, vocês vão escrever aqui. Quando eu tenho linhas inclinadas, o certo é falar. Vocês vão escrever aqui, ó. O certo é para cima, à direita e para baixo, à esquerda. Então, podem escrever. Se quiser, vocês podem até desenhar. Pega a linha aqui, ó, essa linha inclinada aqui para cima, desenha ela aqui com a setinha para cima e escreve na frente. Para cima, à direita. Depois, na outra linha, desenha essa daqui, ó. E escrevam aí na frente. Para baixo, à esquerda. Certo? E o último exercício, pessoal, trace 5 linhas inclinadas em diferentes direções. Então, vocês vão desenhar aí. Desenhar não, traçar com a régua. 5 linhas inclinadas. Então, ela não pode estar nem na vertical e nem na horizontal. Tem que estar inclinada. Qualquer posição, mas ela tem que estar inclinada. 5 linhas aí diferentes, em posições diferentes. Certo? Ok? Então, vamos lá para a nossa apostila de arte. Vamos lá?